pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje refere-se aos prismas ópticos. Nós já tivemos uma primeira aula, onde eu abordei todos os contextos históricos aí que envolvem o tema. Fiz um elo importante entre Isaac Newton e a banda inglesa Pink Floyd, né, que no decorrer dos séculos aí, proporcionou toda essa evolução científica que nós vivenciamos hoje no século XXI. Tá certo que a banda Pink Floyd ela é mais voltada para a música, mas é uma referência importante para você tratar do tópico, já que o prisma com a dispersão da luz foi utilizada na capa do seu LP de 1973. Mas nós estamos analisando um contexto da importância da dispersão da luz no prisma que proporcionou a essa escolha para essa capa, tá bom? Daí nós temos aqui os prismas ópticos, que nós veremos hoje aqui de uma maneira mais direcionada no quadro, que é como que ocorre a reflexão total, como que ocorre a dispersão da luz e como ocorre o desvio angular total, que está aqui reduzido a desvio total. Lembrando que a reflexão total ela é mais comum em dois tipos de prisma, o prisma de Amity e o prisma de Porrot. As aplicações deles no seu dia a dia seria a seguinte: o prisma de Amity ele é utilizado no periscópio. O que seria um periscópio? Quando os marinheiros estão tripulando aí determinado submarino, eles precisam visualizar o que está ocorrendo na superfície, para ver se não está vindo algum barco ou qualquer outro, até mesmo se estiver numa zona de guerra, para ver se não está o inimigo esperando ele na superfície. Então ele issa, né, vamos dizer assim, coloca sobre a superfície o periscópio para visualizar em 360 graus o que está ocorrendo nessa superfície. Então aqui lá o periscópio ele utiliza o prisma de Amity. O prisma de Amity ele proporciona que a luz seja desviada em relação ao raio que emerge no prisma em 90 graus. Apesar de o raio de luz sofrer refração porque houve mudança de meio, ele não muda a sua direção e sentido. O grande ponto nevrálgico aqui é quando ele chega nessa face aqui. Quando ele chega nessa face, o ângulo que ele chega aqui, que é o ângulo de incidência nessa face, ele é superior ao ângulo limite. O ângulo limite, para quem não lembra, é o último ângulo em que a luz sofrerá refração, ou seja, ela sairá rasante aqui à superfície. Quando ele chega aqui com um ângulo superior ao ângulo limite, ele sofre uma reflexão total nessa face, sendo refletido totalmente para a face da base aqui. Então, nesse caso aqui, em relação à trajetória original, o raio de luz sofreu uma reflexão, ou seja, um desvio de 90 graus. O segundo prisma que nós trabalharemos aqui é o prisma de Porrot. O prisma de Porrot, ele proporciona que a luz seja desviada em 180 graus. E ele é aplicável no seu dia a dia porque é utilizado na construção do binóculo, tão importante para o exército, para pesquisadores e assim sucessivamente. O prisma de Porrot ele proporciona que a luz seja desviada em 180 graus, porque a luz ela emerge nessa primeira face de maneira perpendicular. Ao chegar nessa face aqui, esse ângulo de incidência nessa face é superior ao ângulo limite, então ele sofre a reflexão total nessa primeira face. Ao incidir nessa outra face, ele também chega com um ângulo superior ao ângulo limite, sofre outra reflexão. Então ele volta na mesma direção do raio incidente, só que em sentido oposto. Então, nesse caso aqui, ocorreu um desvio de 180 graus. O prisma também proporciona a dispersão da luz, que foi aí evidenciado aí, ou registrado em livros e artigos científicos pela primeira vez pelo Isaac Newton. O que acontece lá com o experimento realizado pelo Isaac Newton? A luz proveniente do Sol, que é branca, mesmo tendo seu aspecto amarelado, ao mudar para um meio de maior densidade, que nesse caso aqui seria o prisma, que normalmente é de vidro ou de cristal, cada cor será ofertado a ela um índice de refração diferente. As cores de menores frequências, que nesse caso aqui está sendo representada pela cor vermelha, ela recebe um índice de refração menor, ou é ofertado a ela um índice de refração menor, e a cor de maior frequência, que nesse caso aqui é representada pela cor azul, é ofertado a ela um índice de refração maior. Aqui nós temos uma dispersão da luz parcial, onde eu adotei aqui só a dispersão na primeira refração, nós não colocamos aqui a segunda refração. Então, nesse caso aqui, você já observa que
a luz que menos sofre desvio vermelho e a que sofre maior desvio azul. Essa dispersão da luz, ela te ajuda a entender como que se formam os arco-íris, e também ela foi referenciada na capa do LP do Pink Floyd. O que acontece aqui? A luz branca ela é composta de todas as cores, de menor frequência o vermelho até a maior frequência, que é o violeta. Tudo bem? Nos pigmentos puros seriam 7, que seriam as cores do arco-íris. Então, para proporcionar essa dispersão, você teria que ter uma mudança de meio, ou seja, a luz está saindo do meio de menor densidade, menor índice de refração, para um meio de maior densidade ou maior índice de refração. Então nós temos aqui a dispersão da luz, tudo bem? Proporcionada pelo prisma. Então, nesse primeiro momento aqui nós temos o prisma de Amity, que proporciona um desvio de 90 graus, o prisma de Porot, que proporciona um desvio de 180 graus, e a dispersão da luz. Daí, já voltamos, tá vendo? Rapidinho, né? Bem, pessoal, agora trabalharei com vocês com o desvio angular total que o prisma proporciona quando o raio de luz monocromática passa pelo mesmo, né? Então, como que nós iremos trabalhar aqui? Então, aqui nós temos um prisma, tudo bem? Que é o prisma mais tradicional, que é um prisma de formato triângulo isósceles, né? O que nós podemos tirar de dados iniciais do mesmo? Aqui nós temos a base desse prisma. Aqui nós teremos a face 2 desse prisma. Vou até colocar mais acima aqui para não causar confusão futuramente. Aqui nós temos a face 2. Aqui nós temos a face 1 do prisma. Aqui nós temos o ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Então o que acontece com esse raio de luz monocromático ao ser incidido nesse prisma? Então vamos supor que o raio monocromático chegou aqui nessa face dessa maneira, ou seja, de maneira oblíqua em relação a essa primeira face. Se você for mais criterioso, você coloque a normal, né? Que é uma reta pontilhada, ou seja, que forma com a superfície 90 graus. Aqui nós temos o raio emergente ou incidente. Ele forma em relação a essa normal um ângulo I. Se não tivesse o prisma no caminho dele, e o prisma também não fosse de índice de refração igual a nossa proposta aqui, diferente do meio ar, a trajetória do raio seria em linha reta ao infinito. Como ele está saindo do meio menos denso que é o ar para um meio mais denso que é o prisma, que é de vidro normalmente, esse raio de luz ele não seguirá em linha reta, ele sofrerá um desvio. Como ele está passando para um meio que proporciona uma redução da sua velocidade, então esse raio de luz ele aproxima-se da normal, tudo bem? Então ele mantém a sua trajetória mais ou menos que constante aqui dentro do prisma, e ele vai aproximar-se dessa normal. Então ele vai formar em relação a essa normal um ângulo R. Esse ângulo R que é chamado de ângulo de refração na primeira face. Daí você tem aqui ó, a nossa segunda reta normal, agora em relação à segunda face, que forma com ela 90 graus. E esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência na segunda face, nós chamaremos de R'. Tudo bem? Daí o que acontece com esse raio ao retornar para o mesmo meio do qual ele era proveniente? Ele afasta-se da normal. Então, nós temos a seguinte situação. Ângulo de incidência na primeira face, ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face e ângulo de refração na segunda face, que é simbolizado pelo I'. Essa aqui era a trajetória original do raio, se não tivesse o prisma no seu caminho. Após atravessar o prisma, a trajetória original do mesmo, a nova trajetória do mesmo, passa a ser representada nessa direção aqui. O que nós temos que determinar aqui? Nós vamos ter que determinar o desvio que esse raio sofreu em relação à sua trajetória original, comparando com a trajetória atual. Daí nós teremos que calcular ó, esse ângulozinho aqui, que é o desvio angular total, que é o nosso tópico aqui. Só que eu também posso achar ó, o desvio nessa primeira face, que eu posso chamar de D1, e o desvio nessa segunda face, ó, que eu posso chamar de D2. Como que eu vou trabalhar passo a passo para determinar esse desvio angular total? Então nós vamos ter que seguir alguns passos, que é um pequeno roteirozinho, né, que você tem que, até para facilitar a sua vida.
Tem uma parte que, quando ele tratar de desvio mínimo, ela será reduzida um pouco. Eu estarei tratando ao final dessa aula aqui. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para calcular o desvio angular total no prisma. Você vai ter que usar a lei de Snell-Descartes para a primeira face. Então, você usa N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Normalmente essa equação aqui você utiliza ela para determinar o índice de refração do prisma ou o ângulo de refração na primeira face. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso primeiro passo para você ter uma seguridade e ir achando os elementos para determinar o desvio angular total. Daí N1 seria o índice de refração do meio que envolve o prisma, que é o ar. O ângulo I aqui é o ângulo de incidência na primeira face. O ângulo R é o ângulo de refração na primeira face. E o N2 é o índice de refração do prisma. Segundo passo. Qual que seria esse segundo passo? O segundo passo é o seguinte. Ó, aqui nós temos o ângulo de refringência, o ângulo de abertura do prisma. Ele será igual, olha só que bacana, à soma do ângulo de refração da primeira face mais o ângulo de incidência na segunda face. Então aqui nós temos o segundo passo. Normalmente você já estabelecido para você o ângulo de refringência. O R' você vai encontrar normalmente no primeiro passo. E aqui você vai determinar o R'. Daí qual que seria o terceiro passo aqui? O terceiro passo é você calcular o I'. Para você determinar o I', você usa a lei de Snell para a segunda face. Daí você vai usar a índice de refração do prisma vezes, olha só que bacana, seno de R', que é o ângulo de incidência na segunda face, igual a índice de refração do meio, que ele retorna, que vai ser o ar, que é o N1, vezes o seno de I'. Então aqui nós temos a segunda situação para você determinar, o terceiro passo, né? Para você determinar novamente o I'. O quarto passo, eu vou ter que dar uma deduzida em partes aqui do nosso passo, do quarto passo, porque o desvio angular total, ele é a somatória do desvio na face 1 mais o desvio na face 2. Olha só que bacana. Só que o desvio na face 1, que é simbolizado pelo D1 aqui, ó, ele será a subtração do ângulo de incidência na primeira face menos o ângulo de refração na segunda face. Isso aqui é o desvio na face 1. O desvio na face 2, ó, ele será o ângulo de refração na segunda face menos o ângulo de incidência na segunda face. Então aqui você tem o desvio 2. Se você abrir essa equação, vai ficar assim, ó. O D1 é I menos o R, olha só que bacana. E o D2 é o I' menos o R'. Como nós temos aqui condições de melhorar essa situação, eu vou colocar aqui I mais I', colocar esse menos em evidência aqui dos R's, né? Abrir um parênteses e somar os R's, que vai dar a mesma coisa. Só que o R mais o R' é o A. Então o desvio angular total vai ficar I mais I' menos o A. Então essa aqui é a nossa equação para você determinar o desvio angular total. Você precisará do ângulo de incidência na primeira face, o ângulo de... Opa, faltou um I' aqui, né? O ângulo de refração na segunda face e do ângulo de refringência ou de abertura do prisma. Tudo bem? Isso aqui, quando você pode usar todos esses passos quando o raio de luz, ao atravessar o prisma, não sofrer desvio mínimo. Por quê? Quando ele sofre o famoso desvio mínimo, como que nós iremos proceder? Quando é desvio mínimo, o que acontece aqui? Eu vou até colocar aqui em cima, ó, o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face. O ângulo de refração na primeira face ele vai ser igual ao ângulo de incidência na segunda face. Daí você poderia chamar o desvio mínimo, ó, de dm, que é o desvio mínimo. Dele seria o valor correspondente a 2 vezes o i, já que o i e o i' são iguais, então eu poderia colocar aqui i mais i. Então seria 2 vezes i menos o a. Então você teria essa redução aqui. No entanto, o ângulo de abertura, ó,
já que os R's também serão iguais, R mais R dá 2R. Então o ângulo de abertura seria equivalente a 2 vezes o R. Consequentemente, o ângulo de refração seria o ângulo de abertura dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então aqui é a possibilidade que você tem de determinar o desvio total que a luz sofrerá, vamos dizer assim, quando atravessa o prisma, através desses passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Caso ele indique que é desvio mínimo, ou seja, essa situação aqui, fica reduzido o cálculo apenas a essas duas equações aqui. Espero que tenham compreendido, pessoal. Nós já voltamos com o exemplo. Olá, pessoal, tudo bem? Então nós vamos agora para o nosso exemplo, né? Nós temos aqui um prisma no formato de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, inclusive os ângulos internos. E nesse caso aqui nós podemos identificar que o ângulo de abertura aqui corresponde a 60 graus. Normalmente aqui será fornecido alguns dados, né? Vou colocar aqui esses dados para os senhores, Quais seriam os dados fornecidos aqui? Nós temos o índice de refração do meio que envolve o prisma, que é o ar, que vale 1. Nós temos aqui o índice de refração do prisma, que nesse caso aqui vai valer raiz de 3. Tudo bem? E o ângulo de incidência na primeira face, que nesse caso aqui corresponde a 60 graus. E eu quero determinar o desvio angular total que o raio sofrerá ao atravessar o prisma. Você pode ser mais criterioso fazendo um desenho, né? Você teria aqui, o raio incidente na primeira face, tudo bem? Se não tivesse o prisma no caminho dele, ele seguiria em linha reta infinita. Aqui nós temos o desvio proporcionado no mesmo na primeira face, ele aproxima-se da normal. E aqui nós temos a saída do raio aqui na segunda face. Então você tem raio incidente, raio refratado e raio emergente. Aqui nós teríamos a nossa normal, vou ter que dar uma desenhada nela aqui sem a régua, né? Aqui nós temos o ângulo de incidência, aqui nós temos o ângulo de refração. Aqui nós temos a nossa segunda normal, né? Aqui nós temos o ângulo de incidência na primeira face, aliás, primeira não, segunda face, e o ângulo de emergência na segunda face. Tudo bem? A trajetória original do raio era essa, se não tivesse o prisma no caminho dele. E a nova trajetória do raio é essa daqui, agora ao atravessar o prisma. Então nosso objetivo aqui é determinar o desvio angular total. Lembrando que você também poderia calcular o desvio somente na face 1 e o desvio somente na face 2. Como o meu objetivo é achar o desvio total, eu vou seguir aqueles passos que eu já havia mostrado para vocês. Primeiramente, eu preciso saber o valor do R. Para determinar o R, eu vou usar essa equação. NO vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R, que seria a lei de Snell-Descartes para a primeira face. O N1 nesse caso aqui vale 1, o ângulo de incidência na primeira face é 60 graus, o índice de refração do prisma nesse caso aqui é raiz de 3, e eu quero determinar aqui o ângulo R, ou seja, o seno do ângulo R. Nesse caso aqui, pessoal, olha só que bacana, o seno de 60 graus, de acordo com a nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Aqui você vai ter raiz de 3 vezes seno de R. Olha só que bacana. Como você tem produto dos dois lados, os elementos iguais você pode cancelar, que nesse caso aqui é o raiz de 3. Então aqui ficará 1 sobre 2 igual a seno de R. Qual que é o ângulo R? O seno dele dará 1 sobre 2, de acordo com a nossa tabelinha. Corresponderá a 30 graus. Olha só que bacana. Segundo passo que eu vou ter que calcular aqui é o R', já que eu tenho em mãos o R. Então, para você calcular o R', você vai usar a nossa segunda equação. A igual a R mais R', que é o ângulo de abertura ou de refringência. O ângulo de abertura ou refringência, nesse caso aqui é 60 graus. O ângulo de refração na primeira face é 30 graus, mais o R'. O 30 está positivo, passa para cá negativo, né? Vai ficar 60 menos 30 igual a R'. Como é igualdade, R' igual a 30 graus. Então já determinei, ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face. E agora vou determinar o ângulo de emergência na segunda face. Para isso eu vou usar a lei de Snell para a segunda face. Olha só que bacana, N2 vezes seno de
I'. N2 não, né? Que é N1. Vamos lá. N2 nesse caso aqui é raiz de 3. O seno do R é seno de 30 graus. O N1 aqui é 1 vezes seno, olha só que legal, de I'. Seno de 30 é 1 sobre 2, então vai ficar vezes 1 sobre 2, igual a seno de I'. Raiz de 3 vezes 1 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 2. Igual, olha só que bacana, igual ao seno de I'. Qual que é o ângulo I' que o seno dele, de acordo com a nossa tabelinha, dá raiz de 3 sobre 2? Dá 60 graus. O que nós podemos constatar de todos esses cálculos feitos aqui? Que o R é igual a R' e que o I' é igual ao I. Então aqui o desvio que o raio sofreu ao atravessar o prisma foi mínimo. Quando você tiver uma igualdade desses ângulos e desses ângulos, o desvio é chamado de desvio mínimo. Só que, como eu mostrei aqui todo passo a passo, faltou algo aqui que é o desvio angular total. Eu vou colocar nessa parte aqui, ó, o desvio angular total seria o I mais o I' menos o A. Olha só que legal, ó. O I nesse caso aqui é 60, o I' é 60, e o A nesse caso aqui é 60 graus também. Então você cancela, cancela. Então o desvio angular total aqui foi de 60 graus. Se ele te desse uma provocada no enunciado e falasse assim, o desvio proporcionado pelo prisma, pelo raio de luz monocromático vermelho foi mínimo, não precisaria você fazer todo esse cálculo aqui, você já poderia vir direto nessa equação. Desvio mínimo corresponde ao 2 vezes o I menos o A. Nesse caso aqui, ó, o desvio mínimo ficaria... Qual que é o valor do ângulo de incidência? 60 graus. Qual que é o valor do ângulo de emergência? 60 graus também. Emergência não, desculpa. Ângulo de refringência, né? Então vai ficar desvio mínimo corresponde, ó, a 120 graus menos 60 graus. Dá, nesse caso aqui, 60 graus. O mesmo valor do desvio angular total que nós achamos na segunda situação. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido. Valeu! Até a próxima!